Então, bom dia a todas. Esse seminário quis mostrar imagens e o que a gente enxerga nas imagens, porque elas refletem quem nós somos, os aspectos de nós que neste momento estão em pauta para nós e que precisamos olhar. Então, a imagem estimula a nossa perspectiva, não ajuda, a nossa estimula que falemos de nós. Coisas que às vezes não iríamos falar, porque nem percebemos que temos para falar. Eu coloquei algumas citações e alguns rostos para ampliar o conhecimento, para ampliar a cultura. E vamos começar com esse primeiro, esse senhor aqui. Eu gostei dessa citação dele. Cada pessoa é um quebra-cabeça. Ele é um quebra-cabeça, não apenas ela é um quebra-cabeça, não apenas para si mesma, mas também para todos os outros. E o grande mistério de nosso tempo é como decifrar esse quebra-cabeça. Essa é a perspectiva para fazer análise, para ser analista, para se autoconhecer. Nós somos um quebra-cabeça, conhecemos algumas pecinhas. Esse é um historiador acadêmico. Você vê, Sofia, isso aqui é história. Olha só o que ele escreveu: História das Paixões Francesas. Olha que história mais bonita. Uma história cotidiana do povo francês. E a história, olha, uma história íntima da humanidade. Isso é história, isso é fazer história. Não é só contar os fatos sociais e políticos. Então, o que significa isso? Que por diferentes perspectivas das pessoas com nível cultural alto que estudaram, que são geralmente historiadores, filósofos e literatos, pessoas da literatura, eles chegam a conclusões parecidas com aquelas que nós falamos que Jung fala, com a perspectiva de Jung e depois de tudo que vem após Jung. Essa é a perspectiva. Não é linear o negócio. Então a gente tem uma peça aqui, se encontra uma peça e se encontra outra. Não necessariamente elas vão encaixar. Não porque estão erradas, mas porque o puzzle, né, o quebra-cabeça é maior. Então você ainda não encontrou as peças que tem entre uma e outra. Então requer uma mente aberta. Próximos slides. Essa é a minha imagem. Eu acho melhor falar no final. Próxima imagem é da Ana. Ela mandou seu texto, mas não, não vou falar. Estamos mais vivos quando estamos apaixonados. Aqui eu queria fazer uma reflexão sobre o casal e sobre o que vocês pensam. As outras duas, aqui é John Aptic. Em meio ao barulho da multidão, ficamos de pé, felizes por estarmos juntos, falando pouco, talvez nenhuma palavra. Walt Whitman. E A Vida dos Dois Amantes é um espetáculo para os deuses de Goethe. Eu coloquei essa imagem e gostaria de perguntar a vocês o que acham. Qual dessas frases chamou mais a atenção de vocês? Por que que chamou, em primeiro lugar? E depois a gente comenta a imagem. Para mim, particularmente, foi a segunda, mas não, assim, eu sei que é sobre o casal, né, e estar apaixonado, mas talvez se encaixe também num amor que não é necessariamente romântico. Não sei. Eu acho que pode ser para pessoa, para essa frase pelo menos se encaixa com aquilo, uma outra pessoa que a gente se identifica ou gosta de estar junto também. Apesar de que para o contexto do casal é lindo e eu acho que é para ser isso, o amor. Independente das pessoas que estão em volta, que nem a multidão, né? Em silêncio, juntos, conectados. Quem mais quer comentar? Qual chamou a atenção? Eu, Hum, ah, me chamou mais atenção a primeira, estamos mais vivos quando estamos apaixonados, e nessa mesma, ah, como a Sofia falou, a primeira coisa que me veio foi o apaixonados,
casal, porque eu vi a foto, né? Mas, nossa, a gente pode se apaixonar por tudo, por flor. Gente, tem coisa mais linda que uma flor, né? Uma planta, um animal, o mar. Então, a gente pode se apaixonar por muitas coisas, inclusive pela gente mesmo, né? Eu acho que quando a gente está apaixonado, sim, a gente é mais vivo, a gente é mais presente, a gente é mais a gente. Raquel? Acho que a primeira chamou atenção porque é, eu acho que quando tem paixão, tem um despertar para alguns aspectos, talvez dormentes ou que não estavam sendo vistos. Talvez a pessoa, né, fica, assim, por experiência, eu acho que tem como fala? Uma novidade, né? Como se fosse uma novidade, assim, a pessoa fica mais, abre-se outras possibilidades, outros sentimentos, enfim. E só que isso demora um tempo para a pessoa ver que o que que nela despertou, né? O que quer dizer nela? Porque normalmente a pessoa associa a paixão a outra pessoa. Tipo aquela frase, sem a pessoa eu não vivo, porque não tem esse resgate para o que despertou na própria pessoa que se apaixonou. Uhum, Enfim, é isso que eu vejo. tá bom. Karina? Para mim foram o primeiro trecho e o último. O primeiro, assim, pensando na minha experiência, é que a paixão desperta uma certa magia na vida. Então tudo fica mais bonito, tudo fica mais colorido, tudo fica mais alegre. Então parece que a gente está andando assim nas nuvens e tudo fica meio mágico, né? É um momento meio mágico mesmo. E o último trecho eu achei muito lindo. Só isso. Achei incrível. Me fez sorrir. Victoria, você consegue falar alguma coisa? Victoria está doente. Você Então, consegue ou não? Não precisa falar se você. Não sei se a Victoria ou tem dengue ou está com Covid, não se sabe aqui. Bom, Caroline não apareceu. Ah, Karina, você. eu não consegui mandar nada, mas para mim essa Agora, imagem passa muitas coisas. Muitas coisas. Então eu só escrevi aqui algumas palavras aí eu posso elaborar, tá? Então, romantismo, expectativas, imposição da sociedade, conto de fadas, ingenuidade, esperança. vai caindo, vai subindo, tá? É isso aí. É isso aí. Então, são coisas meio opostas. Imposição da sociedade. E para mim é um símbolo que traz dentro de mim mesmo, e para minha própria experiência, todas essas coisas. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é uma coisa ultrapassada, até porque aqui nos Estados Unidos ainda tem uma coisa horrorosa, existe um cálculo, então o anel de noivado deve custar aproximadamente 15% do salário bruto, Ah, é? sim, que o noivo ganha. Então, é uma coisa horrorosa e as mulheres comparam, né, o tamanho do diamante. Então, é um símbolo de status também. Então, ele traz muitas coisas. Ao mesmo tempo, eu acho lindo, sabe? Porque eu gosto de joias. Então, mas eu acho que principalmente é essa coisa, é uma expectativa, né, da sociedade, é uma imposição. E, e a mulher, eu acho que entra naquela coisa, né? O casamento e um conto de fadas. Entra nisso achando que vai ser esse conto de fadas, sem pensar em todas as outras coisas que o casamento carrega, né? Fica deslumbrada pelo brilho. Completamente. Então, para mim, é um símbolo bem carregado. Bem carregada, é uma boa palavra. Alguém quer comentar alguma coisa?
Ah, tem um toquezinho também de rancor, tá? Porque eu ganhei um lindo e depois ele pegou de volta. Só para dar uma pitadinha aí de tempero, um temperinho extra. É. Fala, Eu Sofia. acrescentaria mais uma palavra, assim. Eu não sei se foi falado, na verdade, mas fantasia, que tem Total, muito, total. muito, não só Ótimo. nos contos de fadas, né? Mas Total, total. Não pensei, mas pensei. Eu não pensei, mas a Sofia colocou para mim. é, Algum outro comentário? Eu diria que o anel, ele talvez com o tempo tenha perdido um símbolo mais original, né? E se tornou mais um luxo. É, porque é compromisso, né? É o compromisso, a fidelidade, a lealdade. E virou um símbolo egóico. Bom, temos a Isla aqui e eu queria traduzir esse outro escritor que é famosíssimo, André Gide, francês. E ele escreveu: O que escapa à lógica é o que há de mais precioso em nós mesmos. Esse é um famoso escritor e autor francês, escreveu muitíssimos livros, ganhou o Prêmio Nobel da Literatura de 1947 e abrangeu o movimento simbolista, passou pelas duas guerras, trabalhou tudo isso, enfim, gente. Jung poderia assinar esse tipo de frase, né? Não é o que a psicologia hoje prega, a psicologia acadêmica, mas é o que o conhecimento humano nas áreas humanas de séculos e séculos fala tranquilamente. Então, a lógica, o pensamento racional é um instrumento, ele não é o juiz. Ele é um instrumento de trabalho, como o computador, é um instrumento de trabalho que a gente precisa saber usar. Senão, a gente é dominado pelo que o chat GPT traz, que é a consciência coletiva. Já pronta. A Marcela não está, a Mirella também não. Mona Lisa, Eu fiz uma poesia da minha figura. Primeira coisa que eu percebi, assim, quando eu vi essa imagem foi que essa porta verde era a porta verde do meu inconsciente e o carro é um movimento que chega e que quer entrar, né? Então, eu fiz uma poesia assim. Cheguei em frente à minha casa. Fiz um movimento para dessa vez abrir as asas. A porta estava fechada, mas era verde, a cor da esperança. Sim, esperança, aquela que espera, aquela que não se cansa. Agora movimento, movimento que nutre, movimento que sustenta, porque esse é verdadeiro, é profundo, é psicanálise. A porta vai se abrir, vai, e os conteúdos vão sair. Sair porque suas vozes serão ouvidas e serão integradas. As dores serão dissolvidas através de um processo de autorreflexão. Porque é assim que se percorre o caminho da iluminação. Iluminação que tanto busquei, cega, em caminhos que me mantiveram do lado de fora dessa porta. Mas agora eu quero entrar e nada vai me parar. Porque muito mais sou quem está dentro, apesar de ter acreditado que eu era só aquilo que estava fora. Mas tudo se entrelaça numa dança cheia de graça. Essa vida, outra vida, é preciso tomar distância para enxergar todo o contexto. E assim, alinhando os textos, a história vai se mostrando, os nós vão se desatando e as feridas vão se curando. O olhar já não é mais o mesmo. Aquilo
que era o olhar já não é mais o mesmo. Aquilo que era a razão de ser já não tem o mesmo valor. O que incomodava já não incomoda mais. E aos poucos vai se instalando a paz. Não uma paz definida, porque novas tensões surgirão. Opostos, não uma paz definida, porque novas tensões surgirão para que opostos sejam unidos. Ainda desconhecidos sejam também unidos, e aquela paz trazida pelo discernimento que põe as coisas na balança, que trabalha o coração e o pensamento, que não exclui nem emoção nem sentimento, mas que analisando todos juntos é capaz de trazer entendimento e assim continuar. Muito bonita, Mona Lisa, parabéns. Muito Obrigada. bonita, muito boa. Comentários? Eu gostei que ela, assim, sua poesia é linda. Eu adorei. Mas eu gostei principalmente porque ela não rima em todas as partes. Ela não é necessariamente rítmica. E isso também reflete o que ela mesma quer dizer, né? Isso foi. Ai, Gostei. menina inteligente. Eu quero falar uma coisa. Eu não sei se vocês perceberam que no meio da poesia eu comecei a me emocionar. Eu pensei, não, não vou poder, não quero chorar, né? E eu também quero dizer uma coisa e a gente, como é que pode, né? Tipo, toda vez a Adriana fala, alguém quer comentar? Ela tá sempre disponível para comentar. Eu acho isso assim, tipo, maravilhoso. Uma pessoa assim aberta, né, que compartilha. Queria falar isso que eu senti isso agora quando ela foi abrir o microfone. E agradecer, né, Sofia? Algo mais? A inspiração foi bonita, gostei também. Poesia é uma ótima expressão do ser. Agora vamos fazer uma pequena reflexão sobre a família, que é esse lugar tão complexo. Eu trouxe três frases aqui. Uma família feliz é apenas uma antecipação do paraíso. Ter um lugar para ir é um lar. Ter alguém para amar é uma família. Ter ambos é uma bênção. A vida familiar perde toda a liberdade e beleza quando se baseia no princípio de eu te dou e você me dá. Então, temos uma realidade, eu vou antecipar alguma coisa, vou falar de alguma coisa. Temos uma realidade concreta, que é a família que cada um de nós conhece, e temos uma realidade imaginal, que não é simplesmente fantasia. Uma família feliz é apenas uma antecipação do paraíso, porque a família, como outras citações que eu achei, escolhi só essas, mas eu vi, a família é o lugar em que, assim, por que que seria uma antecipação de paraíso? O que que seria um paraíso, né? Um paraíso seria um lugar em que você não tem que se defender, né? Não tem que se proteger de nada, você está seguro, você é amado e você ama, está com uma relação de harmonia. E você é amado não pelo que você traz na mesa, né? Mas pelo que você é. E tem, para que isso possa se manifestar, tem uma base de honestidade em cada um, de transparência, porque assim, né? Obviamente, temos que ter um equilíbrio também de força, senão não tem como ter um paraíso. Um paraíso terrestre é um paraíso que tem que se mensurar com a realidade física até das pessoas.
no sentido que você tem um tempo limitado, tem forças limitadas, tem um ganho limitado de dinheiro, de tudo. Você tem questões tuas, então como que você vai equilibrar isso tudo? Precisa um monte de, de consciência de trabalho. Mas as pessoas têm essa ideia, né, da família feliz. Olha esses quatro aqui, né? Naturalmente, quatro, um número redondo quase, né? Tem que ter um menino, uma menina, tudo equilibrado, né? Papai, mamãe, menino, menina. E essa união, né? A união, obviamente, dá força. Por isso que eu acho que tem uma resistência em olhar para a realidade da família, porque a percepção é que se perderia força pessoal. Na família, quando você se apoia na família, tem uma família, portanto, você aceita as condições da família para ter a família, você se sente mais forte, mesmo que você não tenha muito contato com eles, você não conviva com as pessoas, né? Mas se sente mais forte do que assumir que você não tem nada a ver com ninguém. Olha, ter um lugar para ir é um lar. Eu acho isso uma coisa, uma frase muito bonita. O lar não é uma casa, né? E um lugar para ir não é simplesmente um lugar para ir dormir, é um lugar onde você pode se sentir à vontade. Esse é um lar. E se e ter alguém para amar é uma família. E aí, nessa frase que é óbvia, quer dizer, obviamente, eu estou acrescentando aqui é uma de uma mulher, você abre espaço para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você ame e tenha um lugar para onde voltar e sentir aquele aconchego é uma família. Eu acho que temos que seriamente ir além, a passos a passos ao ritmo individual, mas ir além dos laços de sangue, que são, na minha, são primitivos. Apesar de que, com certeza, temos razões de nascer numa determinada família, tem todo um histórico, tem coisas para ver, mas, no final, não é com essas pessoas que temos que ter necessariamente lealdade. A lealdade é quando a gente se sente num lar, o que implica sermos respeitados, sermos reconhecidos, estamos à vontade, sem ter que se nos defender, sem ter que engolir coisas, enfim. E quando a gente ama e somos amados, né, recíproco, e isso é a família. Porque, na verdade, o que acontece aqui é esse princípio: eu te dou e você me dá. Não necessariamente explícito, porque como somos uma família, somos bons, né? Nós amamos, mas por baixo dos panos é isso que tem. É isso que tem. É uma troca. Eu te dou, você me dá. E se você não me der, eu não te dou, então você não me ama ou eu não te amo, etc, etc, etc. Mas aí não tem mais amor, né? Assim, eu tenho aqui os americanos, pelo menos assim. Eu acho que, como a família me corrija, né, Karina, mas a família que me parece muito mais quebrada, fora os republicanos quadradãos, né, mas muito mais quebrada do que no Brasil, né? No Brasil ainda tem os violinos tocando, porque é uma cultura católica, latina, Itália, mesma coisa, mesma coisa. Então, assim, a família, blá, 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 a mãe. Mas aqui, por exemplo, esse paciente meu que é judeu, inclusive, né, ainda nem, mas ele tem 40 e tantos anos, voltou para morar na casa dos pais e estava me contando ontem que os pais têm uma péssima comunicação com os pais. Ontem os pais, ele falou, meus pais querem que eu saia à noite, né? Saia com eles para jantar com os amigos dele. Eu entendi. Eu tentei ver se tinha alguma benefício para ele em termos de conhecer pessoas, porque ele é muito sol, conhecer uma mulher, enfim. Não, são amigos mesmo dos pais que têm mais de 80 anos. E eu falei, mas você precisa. Eu falei, eu queria estar só no meu quarto, mas é, eu tenho medo que eles me botem uma hora fora de casa e eu preciso de dinheiro também. Eles têm dinheiro, ele não tem, né? Então, assim, é uma troca.
né? É uma troca. Agora, ele também exige dos pais muito mais do que não se dá conta, não dá para falar tudo, mas é assim, é explícito, é uma troca, eles vão te deserdar. Então, você precisa fazer alguma coisa. Ele falou, eu tenho que, de vez em quando, ir. É simples. Assim, sem muita fantasia, né? Muitas vezes é assim, é muito mais do que a gente imagina, porque para essa pessoa fala explicitamente, mas o pior é quando está tudo por baixo dos panos, muito profundamente enterrado, mas a verdade, no fundo, é essa, porque é daí que é tão difícil em análise trabalhar a questão da família com as pessoas. É assim. Bom, vamos para a Patrícia. A Patrícia me mandou um texto, avisou, e eu vou ler o texto dela. É, deixa eu ver aqui. Ela diz: Janela entreaberta, é o título. Observar este espaço é mergulhar numa doce quietude, um refúgio tecido em tons suaves, de sol e sombra, onde a alma se sente segura para repousar e reencontrar-se. A luz filtrada pela janela semiaberta acaricia gentilmente cada objeto, cada elemento, cuidadosamente disposto neste pequeno universo particular. Esta imagem evoca a importância fundamental de possuir um lugar próprio, uma íntima fortaleza onde se possa descansar e regenerar as energias desgastadas pelo cotidiano agitado. Neste espaço silencioso, entre plantas que parecem respirar junto comigo, sinto a minha energia vital, a libido, no conceito junguiano, regressar suavemente ao meu interior. É uma regressão saudável e necessária, um movimento de introspecção e autoconhecimento, essencial para a minha renovação psíquica e emocional. As sombras desenhadas na parede sugerem a presença da luz lá fora, simbolizando que, embora esteja no meu refúgio íntimo, mantenho sempre a janela entreaberta para o mundo, permitindo-me observar o horizonte distante, sem perder-me nele. Aqui, neste cantinho pessoal, encontro o equilíbrio perfeito entre solitude e conexão, refletindo sobre minha vida e as experiências que nela acumulo. Torno-me capaz de compreender com maior clareza como me posiciono no mundo e como interajo com ele. Neste momento de pausa, é que percebo o verdadeiro significado da intimidade comigo mesma, algo essencial para a saúde emocional e o crescimento pessoal. Assim, entre o descanso profundo e o olhar tranquilo que observa o horizonte, reconheço a sabedoria em cultivar o silêncio interior, permitindo à psique curar-se e expandir-se suavemente, enquanto abraço com gratidão a luz que sempre entra, aquecendo e iluminando o caminho da minha jornada interior. Bonito, né? Comentários? É bem suave, bem Ana Patrícia. Dentro, né? É o dentro dela. É muito bom ler isso. Para mim, que conheço a jornada, é muito bom. Raquel, tua hora. Bom, o meu acho que não vai ser tão suave, mas vamos lá. Mas tudo bem. Bom, essa imagem, o que eu vi antes de associar o livro que eu quis trazer, o que eu vi inicialmente, né? Obviamente são três homens e uma mulher. Os dois homens da frente são dois homens que parecem estar mais mergulhados no, num trabalho. Bom, é um ambiente de escritório, né? Eu vi isso. Então, eles estão como se eles estivessem compenetrados em fazer um trabalho que não é deles. Assim, basicamente foi isso que eu vi, isso que eu vejo. Mas estão tranquilos ali, compenetrados.
E atrás tem um homem que tá, ele não tá compenetrado como os outros dois, mas ele tá, parece que interagindo com essa moça. E a sensação que eu tenho da imagem é que a moça faz um movimento diferente. Ela, ela olha, ela não tá no computador, ela talvez questionou alguma coisa ou perguntou alguma coisa para o outro homem que está do lado dela. E tem uma comunicação ali, eu entendo como um movimento diferente. Não só aquela, é uma inquietude. E isso eu associei na imagem à mulher. E o que me fez relacionar isso com o livro que eu trago aqui, que é Dionísio no Exílio, é, é que Dionísio é o deus, entre outros, das emoções, né? Das emoções e das mulheres, inclusive, o livro fala disso. Então, eu gostaria de falar sobre o que me chamou a atenção no livro, Adriana, para depois também relacionar com o que você trouxe também. Pode ser? Uhum. Então, quem é Dionísio, né? O Dionísio é o deus mais querido e também temido. O nascimento dele é um nascimento milagroso, tem elementos raros e únicos nesse do mito e cultos também são únicos. São aspectos assim antagônicos, né? Como alegria, generosidade versus ele é um devorador de homens e êxtase, comunhão espiritual com intoxicação selvagem, o deus da loucura e do frenesi. Apesar disso, o livro traz um aspecto dele que é um aspecto muito importante, que é um aspecto de um sossego e de uma quietude incomum, que na psicoterapia o autor relaciona isso a uma incubação necessária ao processo, né, da, da psique. O nascimento de Dionísio, ele veio a partir da literatura órfica, e ele é relacionado ao deus em oposição aos titãs. Eu achei interessante porque eu não vi essa descrição dos titãs por aí, que ele traz no livro, né? Os titãs não seriam propriamente os deuses do Olimpo, eles têm forças quitônicas desenfreadas, como, por exemplo, o deus Pan. Eu não sei se todo mundo conhece, a Adriana já deu um curso sobre isso, mas são deuses que não têm uma forma arquetípica, estão ligados mais às forças quitônicas da Terra mesmo, né? E, porém, os titãs seriam, pelo que eu entendi, os aspectos relacionados indiretamente que tomam espaço na civilização. Por exemplo, são forças desenfreadas, né, como a violência, a guerra, é, são forças mais radicais, mas sem direção também. E isso a gente vê na tecnologia, na política, enfim, nos negócios, né, as ambições, enfim. O Dionísio, não. O Dionísio, os titãs não teriam formas, né? E o Dionísio é o deus das emoções. É o mais reprimido, porém, na cultura ocidental. Ele é o deus do vinho, da tragédia, e a tragédia tem uma conotação muito importante. Por quê? Porque quando a gente vê essa imagem assim do escritório, né, tem uma certa harmonia ali, tem um funcionamento assim estável. Dionísio parece, eu imagino que Dionísio está nas profundezas desse chão ali, querendo se manifestar de alguma forma. Eu vou ler o hino órfico, onde é bem curtinho, que diz respeito ao nascimento dele. Pode ser? Diz assim: o autor do livro usou a referência do dramaturgo Eurípides, chamado As Bacantes. Então, conta-se que com Perséfone, a rainha do mundo subterrâneo, que a Adriana também já falou no curso das deusas, Zeus teve um filho, Dionísio Zagreu. O pai tinha a intenção de que o menino dominasse o mundo, mas os titãs o seduziram com brincadeiras e o prenderam para esquartejá-lo e devorar seus membros. Atena, outra deusa, no entanto, resgatou o coração de Dionísio e o levou para Zeus. E Zeus comeu o coração. De Zeus nasceu, então, um novo Dionísio, filho de Semele. Zeus abateu os titãs com seu raio vingador,
e os reduziu a cinzas. E dessas cinzas foi formado o homem. E por isso que contém em si mesmo uma parte divina proveniente de Dioniso e outra parte oposta procedente de seus inimigos, os titãs. Então, nessa concepção, Dionísio e os titãs são forças opostas dentro da mesma natureza humana. É como se eu entendo que é como se fosse assim, a racionalidade extrema e a emoção extrema. Os titãs, porém, segundo o autor, não têm uma configuração arquetípica. Então, essa virilidade dele, essa violência, essa força, seria um excesso, carente dessa imagem, da imagética da psicologia. Eles também não tinham cultos, não tinham ritos, e ficaram à margem da cultura grega. Eles sucumbiram, né, aos deuses. Zeus derrotou os titãs. Então, aqui seriam dois tipos de loucura, né, essa emocional e a racional. Porém, Dioniso, eu entendo que com esse equilíbrio, com o sistema que a gente vive, que configura essa imagem, por exemplo, que é de uma busca de uma evolução civilizacional, enfim, de bons modos, né, como se fosse assim, eu associo isso muito ao que, ao que falam sobre a democracia. É muito bonita a ideia, é linda e maravilhosa, mas tem coisas que não são consideradas e ficam insolúveis. Então, essa imagem, ela, ela remete, assim, a uma busca de um equilíbrio, mas que não considera alguns aspectos que são naturais do humano. Por exemplo, o desmembramento do menino Dionísio tem uma imagem arquetípica, diz o autor, é uma imagem de horror, que seria a psique partida em pedaços. E o choque do menino remete a uma iniciação no processo dionisíaco da vida, que seria o drama da vida de toda pessoa na infância, é o trauma infantil, que é a aparição dos titãs. Então, para ele, toda criança, conforme a Adriana falou no começo, sobre o choro da criança, toda criança teria o seu drama, teria a sua dor, independente da condição, enfim, de ser amado ou não, de ter dinheiro ou não. Então, seria uma condição, é uma condição natural que é reprimida ou que é disfarçada perante o que é normal ou não na sociedade. Vejo assim. A loucura dionisíaca é uma experiência vital a partir da qual se produz o renascimento psíquico, uma nova consciência. Mas, hoje, o desmembramento se associa à patologia. A medicina associa isso à patologia quando considera a emoção algo patológico. E Dionísio, coincidentemente, é o deus mais reprimido. Ele é associado a Baco, por exemplo, que é um deus da alegria, mas isso também reprime os aspectos verdadeiros de Dionísio. O Baco foi dado, a Adriana pode me corrigir, pelos romanos, né? Essa conotação do Baco em relação ao vinho. Então, por exemplo, tratamentos de choque, medicamentos impedem uma conexão mais profunda e silenciosa com as emoções. Então, aquilo que deveria ser verdadeiro, não um bom comportamento social, ele fala muito da vivência do sofrimento, das emoções negativas profundamente, até que essas sejam transformadas naturalmente em emoções positivas, não acontece na nossa sociedade, porque a gente tem que ficar numa postura correta, da norma correta. E cumprir os deveres sociais que tomam conta, né? Como, sei lá, pagar boletos, enfim, várias coisas que não dá tempo da psique sofrer ou vivenciar os processos que deveria para ter um desenvolvimento natural, uma evolução mais saudável, mais profunda. Então, a depressão e a tristeza são fortemente rejeitadas, assim como a morte, ele também é o deus da morte. Ele fala também sobre a velhice, que seria o deus da velhice, onde a pessoa enfim, se desprende, se desapega de várias coisas em relação à juventude, e que isso também tem uma conotação, um, um valor, né, que
acabou sendo desvalorizado pela nossa sociedade. E as coisas que deveriam ser naturais acabam se tornando tabus, impedindo a vivência e a transformação do negativo ao positivo dessa forma que eu disse. A confusão de experiência dionisíaca com a histeria também é um sinal ruim, porque tudo que deveria ser olhado e vivenciado se torna uma patologia, né, e tem que ser tratado como doença. E aí o pai dele, o Zeus, é o único que eu aceito tanto a sua androginia, que ele também é um deus andrógeno, a sua escuridão, a embriaguez, como ele sendo o deus do teatro, da tragédia, das mulheres. Ou seja, a tragédia seria para ele, segundo o autor, a imagem conflitiva que dá equilíbrio à personalidade. Mas hoje, tanto as emoções negativas, ele fala da inveja, do ciúme, da raiva, enfim, é, são, são, são rejeitados, né, como patologia, e aí o nosso equilíbrio psicológico de personalidade fica manco, né, porque não é integrado. Curiosidade aqui, o Dionísio casou-se com Ariadne, que foi quem integrou os sentimentos negativos da personalidade, quando deu a Teseu o fio de Ariadne que trouxe, depois que ele matou, né, o Minos, pelo que eu me lembro, ela que propiciou isso. E aí, no final do livro, ele fala também de um episódio com Penteu, que enfim, foi foi alguém que o desafiou, Dionísio, porque Dionísio também é um deus que ele se vinga desse esquartejamento do que os titãs fizeram com ele. E aí, no final, conta essa história, que eu gostaria de ler também rapidamente. Pode ser, Adriana? Não sei se tem muito tempo. Que foi quando Penteu... Enfim, é uma longa história, mas teve uma hora que Penteu gritou com Dionísio, e Dionísio não gostou, mas também ele não queria, não podia ou não queria punir. O jeito do Dionísio é sutil, né? Ele chega sutilmente. Ora ele se transforma em serpente, ora... Enfim. E aí ele conduziu Penteu a um tipo de loucura. Como ele é o deus da loucura, então Penteu foi se vestir se transvestiu de mulher e os dois começaram a conversar e Dionísio foi guiando ele para um modo de pensar, enfim, que ele ficou transformado. E estava tendo um ritual na montanha, porque tinha muito antigamente essa questão de ritual de desmembramento dos animais, que remetem ao desmembramento de Dionísio, inclusive. Então estava tendo um ritual numa montanha e a mãe de Penteu estava lá, como sacerdotisa que guiava o sacrifício. Ágave é o nome dela. Então diz aqui, sua mãe, como sacerdotisa que guiava o sacrifício, foi a primeira a avançar nele, porque ela estava tão fora de si, também estava nesse estado de loucura, que ela não reconheceu o filho o qual Dionísio estava guiando para a montanha. Quando o filho chegou perto da mãe, a mãe não reconheceu o filho, e ela já estava num frenesi, num estado de transe tão forte que ele arrancou a própria fita do cabelo, que ele estava com o cabelo preso, enfim, estava com um aspecto diferente, para que ele reconhecesse ela e não o atacasse. E ele gritou: Mãe, sou eu, teu filho Penteu, a quem deste a luz, no palácio de Equion. Mãe, tem piedade, mesmo que tenha pecado, continuo sendo seu próprio filho, não me arrebates a vida. Ágave soltava espuma pela boca e revolvia suas pupilas em pleno desvario. Não tinha juízo, pois estava possuída por Baco, e seu filho não conseguia persuadi-la. Pegou com suas mãos o braço esquerdo de Penteu entre o pulso e o cotovelo e, apoiando seu pé do flanco, dilacerou e arrancou o ombro. Não usou sua força, mas era o Deus que a possuía, e tornou fácil o trabalho de suas mãos. Entretanto, Ino estava à frente de Penteu, enfim, e aí dilaceraram Penteu. Penteu gritou e, e ele foi, enfim, as mulheres terminaram esse sacrifício. E depois, mais tarde, como ela estava fora de si, mais tarde, Cadmo, que era um outro personagem, questionou Ágave depois que ela voltou à consciência e ela se deu conta do que ela tinha feito e já não, enfim. Raquel, O desculpa, que? poderia fazer uma síntese aqui para gente Sim. sobre
essa imagem, tudo isso, são muitos personagens, né? Precisaria de um aprofundamento, e eu quero acrescentar algumas coisas também. E o que que é para você, né? Porque a ideia é trazer uma coisa íntima. Isso, é isso que eu ia falar agora. Porque todas essas tragédias. O que que é isso, né? Essas imagens e essas coisas são coisas fortes que normalmente, é, como fala, não são trazidas, não são abordadas, eu diria, assim, né? E aí, porém, eu vejo que respinga em outros lugares que não deveriam. Por exemplo, em reportagem sensacionalista, tudo o que está acontecendo, ou mesmo a guerra em si, que não está na televisão, mas isso continua acontecendo fora de lugar quando essas questões mais profundas, porque como o Dionísio está relacionado aos complexos arcaicos da humanidade, que não foram integrados, isso continua existindo como uma tensão, como algo que acaba, por, por ser reprimido, acaba escapando, como uma água que vaza. E aí acontecem coisas que não deveriam acontecer, porque são coisas negativas que não são integradas. Então, nessa imagem que eu vejo, né, que é uma tentativa, é um movimento feminino sutil ali de algo diferente. O que eu vejo nessa imagem é que a mulher faria um movimento diferente da normalidade, que poderia ser um questionamento, uma coisa diferente, mas que é muito ainda suave para o que tem embaixo da terra, por exemplo. Comentários? Só mais um comentário, Adriana. O que eu associo também a isso o que eu falei a respeito do livro, é o que a gente vê no filme da Nise Silveira, que é uma médica, né, que trabalhou com as pessoas da psiquiatria, e que ali a gente vê como que essas forças surgem nas pessoas e que são brutalmente reprimidas. Aí no final do filme as pessoas fazem artes muito bonitas, né? Ou seja, é a transformação do negativo para algo que poderia ser verdadeiramente mais suave. Então essa imagem remete a algo artificialmente suave. Bom, deixa eu falar algumas coisas aqui. Os titãs eram as forças octônias da Terra, selvagens, eh, gigantescas, que existiam antes dos deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo, liderados por Zeus, eles dominam os titãs e os aprisionam dentro da Terra, em algum lugar. Então, os titãs, eles são forças descontroladas e não temos, de fato, não se criou, não se desenvolveu uma psicologia arquetípica sobre os titãs. A psicologia arquetípica se desenvolveu sobre os deuses olímpicos. Temos deuses mais originários, tipo Afrodite, tipo Zeus, e temos os filhos desses, né? Para entender melhor Dióniso, é preciso relacioná-lo a Apolo. A racionalidade extrema é de Apolo, não é dos titãs. Os titãs não têm nenhuma racionalidade. É de Apolo. Apolo é o deus da ordem. Essa imagem é uma imagem apolínea. É a beleza geométrica. É a beleza onde está tudo perfeito, está tudo organizado, está tudo sob controle. Nós vivemos numa sociedade apolínea, que é a sociedade ocidental, encabeçada pelos americanos. Esse não é um livro de brasileiro, é importante ver isso. Ele está falando de uma outra cultura, inclusive. Essa cena é americana, não é brasileira. Os brasileiros não estariam assim, desse jeito, tanto assim, não, né? Então, isso aqui é uma cultura, mas os americanos representam o modelo ao qual todo mundo se refere. Certamente a América Latina. A Europa já é mais livre dos americanos, apesar que estão dominando. Então, é uma sociedade apolínea, tudo é sob controle, tudo é organizado, tudo é linear,
Por isso que eu estava fazendo todas essas... A psicologia apolínea, tudo volta na caixinha, tudo se sabe exatamente de tudo. Como é unilateral, vira extrema. Dióniso é o deus que contrabalanceia isso. Então, ele é o deus das mulheres, não porque é o nosso deus, não, Raquel. É o deus do feminino, dentro de uma cultura já masculina. Então, ele traz o feminino fora de controle. Ou então, ele representa a perda de controle da consciência, porque senão a gente não consegue trabalhar com isso, com essas forças. Ninguém pode virar louco, né? A gente não pode ficar louco para depois encontrar Diógenes. Não. Temos que desenvolver um sujeito reflexivo, é isso que a Montefoschi traz, para fazer com que a consciência possa ser desmembrada suavemente, porque senão a gente perde a saúde mental, no encontro com o inconsciente. O Dióniso representa esse momento, e ele é um momento, porque os bacanais são dionisíacos, e eles são pontuais, começa e termina, não é uma coisa que acontece a toda hora, porque não se pode viver assim. Ele é o deus do vinho, porque é o deus de perder, de fazer com que a racionalidade se suavize, ter esse equilíbrio. O Brasil é um país extremamente dionisíaco, com muito pouco Apolo. Porque as pessoas perdem a consciência e perdem os limites e a ordem muito facilmente, por exemplo. Então, é um país que acaba desvirtuando a própria função desse processo, porque no lugar de trazer um novo conhecimento, uma nova luz, traz a simples desandamento do cotidiano para que depois se volte a fazer o cotidiano, ou seja, é vivido no imediatismo. E quando não se controla mais, é vivido, se volta a Apolo tomando remédios. E por isso que a psicologia americana aplicada ao Brasil é um tiro no pé, porque ela não incorpora realidades que são do Brasil e que precisariam existir. Não tem espaço, não tem respiro. Aqui também, porque somos todos humanos, só que como eles são muito mais reprimidos, eles vêm de uma outra cultura, é um processo diferente, mas para o Brasil é muito violento. É um país mais feminino, o Brasil. Enfim. Então, Dióniso é isso. Então, sim, debaixo desse piso aí, tem sim um Dióniso precisando emergir. Está reprimido, e com remédios, com dinheiro para seduzir as consciências a manter esse ritmo, mas com efeitos colaterais, como doenças, como... E sim, o feminino, ela inclusive está se relacionando, né? Ela está olhando para o outro, também poderia estar olhando para fora da janela, mas ela está se relacionando, ela não está olhando para alguma coisa. Os outros três estão olhando para alguma coisa, cada um para sua coisa. Eles não estão em relação, senão é consigo mesmo, é o eu consigo mesmo. E ela tá, porque é a função realmente do feminino, mas essa é a função do feminino que transcende o ser mulher. É importante fazer essa diferença para não fixarmos-nos na sexualidade biológica, porque não cabe mais. No tempo antigo era diferente, antigo nos gregos, quero dizer. E agora eu vou citar uma outra pessoa aqui, o Blaise Pascal. Blaise Pascal, porque a gente tem que entender as coisas na dialética do tempo, da história, do contexto social. Blaise Pascal estava respondendo a Descartes. Descartes é o filósofo que estabeleceu a separação mente-corpo, inicialmente não do jeito como é hoje, porque havia inicialmente no pensamento dele a mediação do divino, mas depois ela foi retirada. E Blaise Pascal, que vem do mundo católico, ou seja, ele está ainda vinculado à religião, escreveu: o último passo da razão é reconhecer que há uma infinidade de coisas que a superam. Estamos indo nessa direção, mas assim, não baixou a ficha ainda na sociedade, é muito profundo.
Porque para a gente reconhecer que há uma infinidade de coisas que superam a razão, precisamos saber lidar com essas coisas individualmente, cada um na sua cabecinha, senão não temos como fazer na prática da vida de cada um. Você não pode se abrir, senão é isso que acontecia nos bacanais de Dióniso, as mulheres corriam para os bosques, era uma festa totalmente sem orgia, porque a sexualidade faz parte disso, totalmente descontrolada. E as mulheres caçavam, desmembravam e comiam animais vivos, crus. Essa é a ideia. Essa é a ideia de você perder completamente a razão, mas isso começa e termina. Não pode ser o dia a dia. Então, é uma dimensão arquetípica que mostra, sim, o quê? Que existe a necessidade na psique humana de ter um contato com o descontrole. E certo? Agora, então, nós estamos aqui, 3.000 anos depois, fazendo psicanálise pós-junguiana, psicanálise em devir, e desenvolvendo instrumentos para fazer essa conexão, sem perder a cabeça, e transformando algo em algo transformador, criando algo transformador, que é isso que a psicanálise traz. Porque antigamente era para a mesma razão que hoje as pessoas passam o final de semana bebendo na praia e se drogando e fazendo orgias. Só que naquele tempo tinha um ritual vinculado a um sentido religioso maior. As pessoas não tinham consciência como a gente tem hoje. Hoje as pessoas fazem sem ritual, sem nada, tem muito menos valor e tem que ser repetido todo final de semana. Essa é a diferença, entendeu? Então a gente está, essa história do pensamento humano, estamos como fazendo um download muito, ou um upload, muito devagar para promover, para criar a evolução humana. É isso? Então, eu estou cutucando para abrir cabeças, para de fato, na hora de perceber coisas, de sentir coisas, se abrir para isso para nós. Porque isso é um negócio de cada um de nós. E sim, claro, Raquel, a democracia, como todo sistema, como todo grupo, comunidade, não tem como se realizar plenamente qualquer ordem social. Não tem como se realizar plenamente se cada um não tiver, não assumir o próprio trabalho interior. Se não assumir, e aí a sociedade fica descontrolada à mercê de um Dióniso da vida, temos uma ditadura. Porque alguém tem que botar ordem. E se as pessoas, porém, não sabem pensar, também temos uma ditadura. Porque é isso que o Umberto Eco recentemente falou isso, exatamente isso. Não, Umberto Eco, Umberto Galimberti, que era um filósofo italiano, psicólogo junguiano, que eu conheci pessoalmente. A falta de cultura, de conhecimento, de história, de literatura, de conhecimento verdadeiro, impede as pessoas, e literatura mesmo, impede as pessoas de pensar. Então, elas não sabem como que elas vão discernir verdade de mentira. Não tem raciocínio, então a gente tem que ler e estudar muito, muito, para a gente ter capacidade de raciocinar e discernir o que é verdade e mentira, sem precisar necessariamente ter todos os dados. Porque assim como um médico bom entende se aquela febre é infecciosa ou se é uma dor de dente ou se é um negócio passageiro, um médico bom deveria saber fazer isso. A gente poderia saber muito mais. As pessoas são reduzidas a uma ignorância. E aí pegam conceitos e aplicam de forma imediatista, mas não tem substância suficiente para trabalhar, para articular pensamentos. Então, elas são manipuláveis. Por isso que a ditadura brasileira cortou a educação, cortou a filosofia, cortou a sociologia, e história é uma coisa que mal se estuda. E por isso que a mesma coisa aconteceu e está acontecendo aqui. Porque é o mesmo diretor de orquestra, um e outro, porque os Estados Unidos estavam mexendo com o Brasil também. É isso, é a cultura, e é uma cultura ampla, e a gente precisa, inclusive, gente, se dar o tempo de digerir as informações. Porque cultura não é ler um negócio, sim, a gente fica encantado, beleza, é verdade. Mas, assim, a cultura é como se você tivesse que ter uma base sólida da tua casa. Não pode ser, assim, um arranha-céu que vai para o alto, assim. Você tem que ter uma base, e a base é
Conhecimento é ler os clássicos, é ler coisas boas, decantar, saborear, e ficar com aquilo. E aquilo vai se tornando você e vai te nutrindo. Aí você vai reconhecendo padrões. Inclusive, Humberto Galimberti fala: se você quer entender as emoções humanas, leia literatura. Literatura. Sofia, olha o que que aconteceu, o que veio para você? Fiquei olhando para essa imagem. Pois é, eu queria primeiro falar que a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi essa imagem tem a ver, que assim, é uma biblioteca, né? Claro. E tem a ver também com a produção de conhecimento que a Adriana acabou de falar. Tem que ler, tem que, pra gente conhecer e saber das coisas. É, a primeira coisa que me veio na cabeça com essa imagem foi a Biblioteca de Alexandria, a primeira. E só que não tem muito a ver porque depois eu fui pesquisar, né? E a biblioteca em si tinha mais pergaminhos do que livros. Mas enfim. E só que eu pensei assim, nossa, se a Alexandria estivesse ainda de pé, acho que ela seria assim. Porque a biblioteca parece ser imensa e essa é só uma parte dela, né? E não é totalmente fechada também. Eu gostei muito dessa imagem, pra ser sincera. Ela não é linear, tipo, só tem duas paredes com vários livros. Tem ali aquele portalzinho, né? A escadinha, uma ponte lá em cima para as pessoas passarem. Eu fiquei vendo essa biblioteca por um tempo, assim, e aí eu escrevi um texto sobre, que não vai exatamente para um. Assim, tomou um rumo depois que talvez eu tenha dado umas emboladas, mas vou ler o texto para vocês. É, deixa eu só pegar o. Como é que eu vou. Tá, ó. O texto é assim: todo o conhecimento do mundo. Essa biblioteca me fez pensar na biblioteca de Alexandria, mas a foto só mostra uma parte da maior e mais completa biblioteca do mundo, ao meu conceber. Nessa imagem podemos ver uma parte de uma linda e grande biblioteca. Não há pessoas, é silenciosa. Sua localização não é acessível para todos, apenas alguns podem encontrá-la. Isso eu deduzi porque tem uma árvore lá atrás e parece uma floresta. Essa biblioteca fica em meio a uma floresta. Uma jornada deve ser enfrentada para achá-la. A biblioteca deve ser conquistada dentro de cada um. Pé direito é altíssimo, como deve ser, representando a extensão do conhecimento e o nível que se pode chegar, quase chegando aos céus. Mas infelizmente, ao céu do conhecimento nós não podemos chegar, não em vida, e talvez nem em morte. Não chegaremos em vida, porque o saber também é espiritual e encarnados não temos acesso a todo o conhecimento do espírito, mas talvez nem em morte, porque faltaria o elemento do conhecimento da encarnação. As prateleiras altíssimas ocupam todas as paredes. São divididas em pequenos nichos, porém porque cada área do conhecimento pode gerar outras áreas ou ser estudada de diversas formas. Ainda assim, todo o conjunto dá a impressão de uma só prateleira, se olhado de longe. Dá a impressão de completude, porque assim é. Afinal, o conhecimento foi separado em nichos pelo ser humano, pelo homem, mas ele caminha em um ritmo de unicidade. Tudo e todos fazem parte da mesma coisa, do mesmo universo, onde a história, a física, a psicologia, a biologia, a arte, tudo, a natureza, a intuição e a espírito. Imaginemos que essa biblioteca é um acervo do mundo, mas cada livro conta a história de uma pessoa. E da mesma forma que cada área do conhecimento está interligada com outra, estão também as pessoas. Se juntarmos a história de vida de todas as pessoas que já viveram, certamente teríamos todo o conhecimento do mundo humano.
Teríamos ainda mais saberes se outro acervo contasse as histórias dos animais, das plantas e todos os outros seres vivos e não vivos desse planeta. Não há como imaginar nem o início da história do mundo, contada por todos os vieses possíveis. Mas voltando à ideia da completude do conhecimento humano, todas as pessoas desse mundo compõem a história. Todo conhecimento científico, literário, religioso, fantasioso que temos veio de alguém. Alguém o descobriu, alguém o criou, alguém o viu, deu atenção. Ou simplesmente alguém viveu. É engraçado pensar na quantidade de coisas que podem ter sido descobertas, mas não documentadas. Na quantidade de pessoas que viveram, mas não tiveram suas vidas publicamente reconhecidas. Mas cada uma dessas pessoas fez e faz sua parte na completude de uma biblioteca de histórias, de uma biblioteca gigantesca que tem suas prateleiras divididas em pequenos nichos, mas que, se olhados de longe, passam a sensação de completude, de que todos os livros pertencem a uma mesma prateleira. E assim são as pessoas. Os nichos representam os ciclos e conexões de um círculo pessoal, mas um nicho divide parede com outro nicho, assim como uma pessoa se relaciona com a outra. E todos se interligam. Ainda assim, por mais que essa biblioteca tenha uma infinidade de livros e pareça que um só não faria falta, todos os livros têm seus respectivos papéis. Se um for retirado, os outros dois que estavam ao seu lado tombam, se encontram onde não eram para se encontrar. Cada livro tem sua importância. Cada história tem sua importância e deve ser escrita. Aí eu fiz uma comparação nisso. A minha ideia era fazer uma comparação da individualidade ou individuação com a biblioteca. E talvez isso não faça muito sentido à primeira vista, mas, ao meu ver, é uma comparação justa. Podemos pesquisar, saber de muitas e muitas coisas, estudar as teorias mais complicadas e fantásticas já descobertas pelo ser humano. Apesar disso, se não soubermos a nossa própria história e não a vivemos como deve ser vivida, a biblioteca fica incompleta. A completude da estante do nosso conhecimento depende do estudo e pesquisa, mas a completude da prateleira da nossa alma depende da nossa história ser bem contada. Ah, e assim como uma biblioteca não pode, não, enfim, depende da nossa história ser bem contada. Mas também tem a questão de que, como uma biblioteca não se pode fazer barulho e temos que nos concentrar em nossos estudos e leituras, para uma história ser bem contada é importante silêncio. Mas antes de tudo, dúvida e curiosidade, porque afinal entraríamos numa biblioteca sem ter a ânsia por respostas? Ou nós abriríamos um livro se não quiséssemos conhecer o que tem dentro dele? Foi isso. Eu também queria fazer um último comentário de que eu acabei de começar a faculdade, né, de história. E uma coisa que eu tenho percebido é que, assim, tem que ler muito, muito mesmo, né, em toda a faculdade, mas tem muito texto que os professores passam diariamente para a gente ler. Só que uma coisa que me incomoda é que todos os textos, assim, é normal, porque são textos acadêmicos, mas todos eles têm um linguajar bem elaborado, né? E todos falam de perspectivas históricas, de acontecimentos ou de teorias da história. Mas para mim, a história é para ser uma coisa muito pessoal também, porque conta eventos e particularidades de certos períodos. E talvez, não sei, eu fico um pouco frustrada porque eu gostaria de escrever historicamente, só que não com tanto linguagem acadêmica, vamos dizer assim, mas sim do coração. Você vai. Eu sei. É isso.
Bom, é lindíssimo o que você escreveu. Eu acho que ficamos todas encantadas. Expressa muito bem muitas coisas, muitos conceitos de psicanálise, muitos conceitos existenciais, é reflexo de uma alma evoluída e bonita. E certamente é, a relação com a Biblioteca de Alexandria tem todo sentido, porque ela era a maior biblioteca do mundo. E então, que assim seja. E sobre a historiografia é o estudo da forma como se faz história, o que que é fazer história, né? E essa reflexão sobre como que a gente conta a história se chama historiografia. E surgiu umas décadas atrás na Itália, num caso, que a Itália é o país, tem uma expressão, a medida de homem, se fala na Itália, né? Ou seja, fazer uma coisa, e cada 50 quilômetros é uma cultura diferente. A Itália por isso também é individualista, mas tem esse outro lado, assim, de desenvolver o particular. Por isso que a comida, tudo. Então, eu acho que foi em Nápoles, uma linha historiográfica que justamente declarou o fim desse modo de fazer história contando os grandes eventos. E eu não me lembro agora o nome, mas a história precisava contar o particular, a história das pessoas, das cidades. Mas a gente tá nisso, porque na medida em que eu achei linda essa imagem, cada um contar a sua história, se cada um desses livros fosse a história, isso curaria o que a Raquel falou, o que trouxe como falando de Jones, porque a gente integraria, a história verdadeira integra todos os aspectos nossos e superaria as dicotomias internas e daria sentido, porque uma história tem um começo, meio e fim, tem um sentido. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero muitas coisas, mas eu vou focar numa coisa que a Sofia falou que me pegou, que foi sobre as histórias não contadas, né? Descobertas não documentadas. E aí me fez pensar também na Biblioteca de Alexandria, que foi destruída, então todas as histórias que foram destruídas com ela, né? Que como a gente não tem uma nuvem, é, que não tinha uma nuvem para manter essa informação, enfim, foi com a biblioteca. E aí também eu comecei a viajar e comecei a pensar também que a história, né, de antigamente foi uma versão da história, na verdade, né? Então a gente ficou com uma versão da história que foi contada, como sempre, pelos vitoriosos. Então, se hoje em dia a gente tem acesso a várias versões, há 2000 anos atrás, não tinha, né? Então a gente ficou com uma parte da história e não tem acesso à história não contada. Então, foi isso que me pegou sobre o que a Sofia comentou. E essa história não contada, pelo menos alguns pedacinhos dela, são contados nas regressões. Eu queria fazer um comentário que quando eu pensei em Alexandria e nesse contexto todo de história pessoal, eu pensei também nas regressões e nas vidas passadas. Só que eu não quis colocar exatamente no texto, mas foi o que teve na minha cabeça durante a escrita. Eu também quero fazer um comentário. Gostei muito do texto, mas assim, o que me chamou mais atenção foi quando ela disse, e eu nunca tinha percebido isso, mas a biblioteca é um lugar de estudo, é um lugar de conhecimento, mas para você adquirir esse conhecimento, você tem que estar em silêncio, né? E a Adriana sempre fala muito isso, que a gente tem que contemplar, que a gente tem que silenciar a mente para poder chegar dentro da gente. E eu também quero falar uma coisa da Sofia que
Me chama muito a atenção e hoje está me chamando mais ainda que ela está no cômodo ali que ela está da casa, mas quando eu olho para ela, parece que o rosto dela assim está todo iluminado. E não sei se é por causa da luz do computador, eu não É sei, mas luz. É luz. todo mundo tá assim, entendeu? Todo mundo tá com o computador na frente, tá com a iluminação, mas eu só queria fazer esse comentário porque eu percebi isso desde o começo. Obrigada, Sofia. Alguém quer falar mais alguma coisa, Raquel? Não sei, Victoria, como tá? O que eu tô, desculpe, Raquel, mas o que eu estou fazendo com esse meu livro é contar a história, recontar a história a partir de dentro. E vai ter a história de muita gente, inclusive, não só a minha. A partir das entranhas, daquilo que ficou escuro, que ficou afundado no oceano, do esquecimento e do trauma. Da Cleópatra, tu diz, né? Esse livro, né? Esse, a verdade, Cleópatra. Fala, Raquel. Na verdade, eu não ia falar assim, Adriana, só Ah, que não ia falar, não. tá digerindo. Tá bom. Aí a gente tem a Victoria, mas ela tá doente, não creio que vá falar nada nessa casa isolada. Que você fique nesse lugar, Victoria. Eu desejo para você, se encontre dentro de você esse lugar tranquilo, pacífico, com uma solitude boa para você se recuperar. Trouxe aqui uma frase de Homero. Homero, oitavo século antes de Cristo, autor da Ilíada e da Odisseia. Ele diz: o fascínio do desconhecido domina tudo. É, o, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estudei História e Filosofia Antiga foi o estudo de um texto que tinha um livro sobre Ulisses. Ulisses representa o primeiro homem documentado que desafiou o desconhecido e os deuses, as forças dos deuses, em busca do desconhecido, que ele era um homem curioso. A curiosidade é importante, é isso que você quer saber. Então, ele foi, por isso que ele fica viajando por 10 anos antes de voltar para Ítaca. E, e os deuses aqui representam forças maiores do que o humano, que é pequenininho e é frágil, mas que precisa desafiar para chegar além. Enfim, esse espírito aqui do conhecimento é tipicamente grego. Assim, não, perdão. Não, esse espírito é típico daquele tempo todo e que nós temos, que os gregos, com a sua filosofia, nos testemunham, porque o que tinha antes foi destruído, então a gente não sabe o que tinha na Biblioteca de Alexandria. Hoje, o desconhecido se chama inconsciente. Então, hoje, nós temos os instrumentos para entrar em contato com esse outro mundo, fazemos uma jornada que não é nem menos heróica do que aquela de Ulisses, e como você escreveu no teu texto, Mona Lisa, a gente é uma pequena parte, quando a gente se identifica com a consciência, nós somos uma pequena parte de nós. Esse tudo é nós. Então, a primeira fase da terapia, da análise, é reconhecer que existe alguma coisa que nós não consideramos, não, com quem não nos identificamos, mas que nos pertence. Primeira fase. Segunda fase, começar a dialogar, começar a ouvir, né? Até a gente incorporar tudo, mas nessa altura, essa consciência não é mais isso mais, né? Por isso que o sujeito reflexivo fica em algum lugar aqui, acima, ou aqui do lado, por assim dizer, para fazer a mediação, porque senão aqui é uma briga, como Freud mostrou. Para eu manter essa coisa acima né, para não afundar, eu tenho que brigar contra essa parte. Então, e isso é o movimento, essa é a briga famosa, antiga, inclusive. Então, eu preciso encontrar um terceiro ponto de apoio, que é o conceito de
que o Jung começou falando disso no conceito da função transcendente para eu dialogar. Então, eu transfiro a minha consciência aqui, e a consciência vira uma função, uma capacidade de entendimento. Eu me desprendo, obviamente, dos conteúdos que tem aqui. Aqui tem toda uma casa mobiliada com álbum de fotografia, com fotos e cartões postais dos lugares que eu visitei, todos os amigos, e tudo que eu sou. Isso eu sou, mas não sou só isso. Certo? Alguma coisa? Eu vou passar para o meu, finalizar. Eu gostei muito dessa imagem, porque espelha muito bem várias coisas que eu sinto. Quer dizer, eu gosto o que me transmite. Eu escrevi. E assim eu entrei no sagrado recinto da sabedoria ancestral, no templo do conhecimento pré-racional, racional e pós-racional. Saber intuitivo, profundo, sutil. Saber secreto e perigoso. Aqui a luz e a penumbra coexistem. A luz não cega, a penumbra não ofusca. Lâminas de consciente luminosidade atravessam espaço e tempo, cortando impiedosamente a solidez maciça das trevas, pesadas, insensatas, cruéis. E o silêncio, a solitude, a diária, constante, alegre, difícil, séria tarefa do amor, potente. E assim entrei no templo sagrado da eternidade. Estava só buscando a mim mesma. Estava só querendo entender. E eis que fui levada para longe, tão longe que a alma humana não alcança, num lugar que já transcende o humano e abre-se para o eterno. Bem-vindos à minha casa. É o que sai hoje. Eu queria falar uma coisa. E tudo isso você sentiu e interpretou, mas de certa forma a porta ainda está fechada. Porém, ela não é uma porta fechada no sentido de vai embora. Toda a sua descrição da luminosidade e também da escuridão e da relação entre as duas fazem com que a porta, ao invés de ser vai embora, ela fala assim, venha, né? Porque conhecimento é secreto, é perigoso, não é qualquer um que entra. Não é para qualquer um entrar. Conhecimento é poder, né? Então, ele precisa chegar sempre nas mãos certas. É, eu acho aconchegante essa imagem, de qualquer forma. É convidativa. Algo mais? Você fala de uma jornada que começou como uma busca pessoal, mas que levou para uma jornada coletiva. Foi o que eu escutei, assim, que eu senti. Exatamente.
A luz, ela tá direcionada para a porta, né? A luz, ela tá na direção da porta, como sinalização, assim. Como se fosse um convite suave. É, suave. Mais alguma coisa? Então, obrigada pela participação. Nos vemos na próxima aula e no próximo seminário, que eu acho que vai ser em agosto. Bom final de semana para vocês. Obrigada.